Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Hoje vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, que estamos vendo sobre as adivinhas. Muito bem! Vamos então pegar o nosso livro do Sistema SESI e abrir na página 34. Como é mesmo 34? Perfeito! O 3 e o 4. Aqui nós temos algumas adivinhas. Na verdade, nós temos 6 adivinhas. Vou ler para a gente ver o que é para fazer. Número 8. O professor fará a leitura das adivinhas. Veja se você consegue adivinhar as respostas. Então, aqui nós temos as adivinhas. Essas imagens são as respostas, mas vamos ver primeiro o que cada uma delas significa? Vamos lá! Este é o alho, muito bem. O relógio, ele está indicando, está representando o tempo. Esta menininha com o robozinho é o futuro. Aqui a letrinha V, embaixo o canguru e o dicionário, certo? Então a professora Rosana vai começar a ler e daí nós vamos ligando com a resposta correta. Vamos lá? Número 1. O que é mesmo? Quero ver se vai saber que está na sua frente, mas você não pode ver? O que é? Muito bem, é o futuro. Pode ligar. Número 2. Bicho manso e saltador. Gosta de ir aos pinotes, levando cheio de amor dentro da bolsa os filhotes. Quem é? O canguru. Número 3. Onde será que, mesmo sem ser banqueiro, mesmo sem ser milionário, pode sempre achar dinheiro? Pensaram? Isso! No dicionário! Número 4. O que é que quando se perde jamais se consegue achar de novo? O que é? O tempo! Vamos ligar então com o reloginho. Número 5. O que é que está no meio do ovo? O que está no meio do ovo? A letrinha V. Muito bem. O último, número 6. O que é que tem barba, tem cabeça, tem dente, não é bicho e não é gente? O que é? O alho. Perfeito. Foi muito divertido saber as respostas dessa adivinha, não foi? Bom, vamos continuar com a página do lado, a página número 35. Vamos lá? Número 9. Agora vamos conversar um pouco sobre como as adivinhas são organizadas. Agora, nós não vamos prestar mais atenção na resposta, no qual é o desafio, e sim nós vamos ver como ela é organizada, certo? Vamos lá! Letrinha A. Observe as 3 primeiras adivinhas e responda. Quantas linhas tem cada uma delas?
Eu já coloquei aqui as 3 primeiras adivinhas. Então, nós vamos ler e vamos ver quantas linhas tem cada uma delas. Vamos contar? A número 1 tem 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Número 2. 1, 2, 3, 4. 4 linhas também. Número 3. 1, 2, 3, 4. Então, quantas linhas tem cada uma delas? Muito bem, 4 linhas. Pode escrever. Letrinha B. Agora, observe como estão organizadas as outras 3. Olha lá o que nós vamos ter que observar. Como elas começam e qual é o sinal de pontuação que aparece no final delas. Essa daqui eu tenho certeza que vocês já sabem, mas vamos conferir. Vamos ver como elas começam. Olha lá. O que é que quando se perde jamais se consegue achar de novo? Número 5. O que é que está no meio do ovo? O que é que tem barba, tem cabeça, tem dente, não é bicho e não é gente? Como que todas elas começam com o que é? Muito bem. E qual é o nome desse pontinho que tem no final de cada uma delas? Lembram? Parabéns! É o ponto de interrogação. Muito bem. Agora, então, nós vamos escrever. Vamos lá? Como elas começam? Com o que é. Pode copiar. E qual é o mesmo pontinho? O sinal da pontuação? O ponto de interrogação. Muito bem, pode copiar. Bom, vocês perceberam que as adivinhas elas são muito divertidas e que sempre tem um desafio que nós temos que pensar para não dar as respostas assim facilmente, né? Elas tentam nos confundir, mas é muito legal. E para hoje eu vou deixar para vocês uma tarefinha. Vocês devem pegar o nosso livro, muitos textos, tantas palavras. Estão vendo? Vocês vão abrir na página 36. Como é mesmo o 36? Perfeito! O 3 e o 6. Aqui na página 36 e 37 e a 38, nós temos várias adivinhas. E vocês vão pedir para a mamãe ou para um outro adulto que saiba ler para fazer a leitura para vocês. Que na próxima aula eu vou querer saber qual foi a sua preferida. E a nossa aula já chegou ao fim. Vou lembrar sempre, não esqueçam de lavar muito bem a mãozinha a toda hora e ficar em casa, que logo estaremos todos juntos. Professora Rosana está morrendo de saudade de vocês. E continuem pedindo para que a mamãe postem sempre nas redes sociais a fotinho de vocês que estão acompanhando a nossa aula. Estou muito feliz em saber disso. Um grande beijo, divirtam-se com as nossas adivinhas e fiquem em casa. Até mais!
Bom dia, sou a professora Manoele Silvério, estou apresentando as aulas do 2º ano da Rede Municipal de Itapetininga. Na última aula, eu pedi para que vocês estivessem em mãos com a revistinha, mas antes de começar a atividade neste livro, nós vamos retomar a última atividade do livro SESI de Língua Portuguesa, lá na página 57, que eu tinha pedido para vocês realizarem aí em casa. Lembra o que eu aprendi sobre? Tudo bem? Abram aí então na página 57 para a gente corrigir essa atividade. Vamos lá? Então, olha só. As cartas são textos que servem para que servem as cartas? Vamos ler comigo? Ensinar a fazer alguma coisa? Será? Para as pessoas se comunicarem? Nós estávamos aprendendo sobre os meios de comunicação, né? Ensinar a localizar um lugar? E aí, onde é que a gente vai marcar um X? Para que servem as cartas? Muito bem, para as pessoas se comunicarem. Então, marca um X aí nessa parte da atividade. E vamos para a próxima. As cartas, bilhetes e e-mails devem ter o quê? Pensem bem, nós lemos as estruturas de todas elas. O que não pode faltar? Rima? Será? Lição de moral? Remetente e destinatário. É aqui mesmo. Marque um X no remetente e destinatário. Nome de quem escreveu e o nome para quem está sendo escrito. E assim corrigimos esta atividade. Vamos então dar início à aula com a revistinha. Neste livro, a gente vai trabalhar sobre as parlendas. Vocês sabem o que são parlendas? Quem consegue? Tem gente aí recitando algumas parlendas? Muito bem, eu já vou rever isso aí com vocês. Parlendas são palavras rimadas que estão nas brincadeiras de criança, fazem parte do nosso folclore e muitos aí têm as parlendas preferidas. Vamos lembrar uma com vocês? Eu tenho uma aqui pertinho de mim do Rei Capitão. Vamos falar comigo? Rei Capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Tem uma outra também que eu gosto bastante porque a gente dá uns pulinhos. Vamos ver? Da galinha choca. Vocês lembram como é que é? Vamos lá? Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. E tem muitas outras parlendas que a gente aprende lá na escola. E elas são fáceis de escrever também, não é verdade? Muito bem. Então, abram lá na página 18 deste livro. Sabe o que vocês vão fazer hoje? Uma parlenda. A gente vai completar essa parlenda. Olhando aí o desenho, vocês sabem qual é? Já sabem, é? Mas tão espertos, hein? Vamos recitar essa parlenda primeiro? Quem sabe, acompanha comigo. Quem não sabe, presta atenção para aprender. Olha só. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Mas cadê a água? O boi bebeu. E cadê o boi? Foi amassar trigo. E cadê o trigo? Foi virar pão. Mas cadê o pão? O padre comeu. E cadê o padre? Tá rezando a missa. E cadê a missa? Já se acabou. Olha que parlenda legal, né? Dá para brincar o dia todo de parlenda. Vamos preencher os espaços aí? Vamos comigo? Então, com o dedinho e o lápis na mão, vamos lá. Cadê o toucinho que estava aqui? Agora vocês já sabem, gato comeu. Como que escrevo gato?
Gato. Teo. O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo. Como que é o fo? Fogo. Como que é o go? Geou. Muito bem. O fogo queimou. Cadê o fogo? Tá aqui. Escrevem de novo. A água apagou. Cadê a água? Quem bebeu? O boi. Boi. Olha só, termina com i. O boi bebeu. E cadê o boi? Foi amassar trigo. Mas cadê o trigo? Foi virar pão. Como que eu escrevo pão? Muito bem. O P, o A, o tio e o O. Pão. Cadê o pão? Escrevam de novo. Cadê o pão? O padre comeu. Então, o padre. Como que é o pá? Coloquem lá. Padre. Olha o som. Dre. Como que eu escrevo? Isso mesmo. D-R-E. Padre. Pegou. Ele pegou e comeu, né? Tenho certeza. E cadê o padre? Vamos escrever de novo? Padre. Foi rezar a missa. Cadê a missa? Já se acabou. Conseguiram preencher os espaços aí? Muito bem. Tinha alguém que já estava aí com as atividades prontas? Puderam acompanhar de novo e refazê-las, não é verdade? Muito bem. E assim, essa atividade de hoje, ela foi concluída. O que eu vou pedir? Para vocês durante o dia brincarem com as parlendas. Peguem uma folha, escrevam outras parlendas, tem tantas que a gente gosta e brinca na escola, não é verdade? Escrevam outras parlendas, apresentem para a mamãe, para o irmãozinho, para a irmãzinha, brinquem com elas, porque a parlenda é muito divertido, certo? Então, lembrem-se de estar cuidando da saúde, fiquem mais tempo em casa, evitem sair na rua, brinquem aí agora com a ideia das parlendas e escrevam bastante várias parlendas e encerramos a nossa aula aqui. Espero vocês até a nossa próxima aula, também com a revistinha. Até lá! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana, do 3º ano. Essa semana estamos na nossa matéria de língua portuguesa na unidade 2, para rir, pensar e sonhar poemas. Vamos continuar a nossa aula? Muito bem. Convido vocês a abrirem comigo hoje na página 37, onde nós temos um poema chamado Cidadezinha, de Mário Quintana. Abriram? E vocês sabem quem foi Mário Quintana? Então vou ler para vocês uma breve biografia de Mário Quintana. Mário Quintana foi um importante escritor, jornalista e poeta gaúcho. Nasceu na cidade de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Ele trabalhou como tradutor de importantes obras literárias. Com um tom irônico, ele escreveu sobre as coisas simples da vida, porém buscando sempre a perfeição técnica. Ele faleceu no dia 5 de maio de 1994, nos deixando aí várias obras importantíssimas. Nesse poema Cidadezinha, dá uma ideia de cidade. Aqui, quando ele diz cidadezinha, a palavra cidadezinha está no diminutivo. O diminutivo é o quê? Quando eu diminuo alguma coisa, quando eu deixo pequeno. Porém, nesse sentido aqui do poema, Mário Quintana, ele usou isso para expressar o pequeno porte da cidade. Ou seja, ele estava falando que era uma cidade pequena. Porém, aqui ele queria expressar principalmente o sentimento de ternura e de carinho que ele tinha pela cidade. Então, ele não fez para diminuí-la, mas sim para expressar o sentimento, ou seja, ele gostava dessa cidadezinha. Outra coisa, antes de ler o poema, que eu quero chamar a atenção de vocês, nós estamos falando de um gênero textual, né? Lembraram-se? É sobre a estrutura do poema, sobre os versos, né? Sobre os versos e as estrofes.
diferente de um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Um texto em prosa é aquele que é formado por frases. O poema, ele é diferente por isso, a característica dele é diferente exatamente por isso, porque ele é caracterizado por estrofes e versos. Então vejam como ele se organiza nas linhas, nas folhas. Então não precisa ir até o final. Quando o poeta faz ali o seu verso, ele já passa para o outro e assim por diante. Então observem bem, essa é mais uma característica, né, do poema. Uma outra coisa que tem neste texto, rimas. Em Cidadezinha ele usou rimas. Por que ele usa rimas? Lembram-se, lá na primeira aula eu expliquei para vocês. As rimas são palavras que combinam, pois terminam com o mesmo som. E elas garantem, são recursos usados pelos poetas para garantir uma sonoridade melhor, O texto fica mais atrativo, exatamente por causa das rimas, certo? Então agora eu convido vocês a acompanharem comigo a leitura deste poema. Vamos lá? Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca, nem um segundo. E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. E eu de longe venho perdido, sem pouso fixo. Ah, triste sinal! A quem me dera ter lá nascido, lá toda a vida, poder morar. Cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num só olhar. E aí, gostaram? Lindo, né? Porém, antes de realizarmos juntos as questões, eu quero lembrá-los que na nossa primeira aula eu comentei com vocês que os poemas eles têm o poder de nos trazer emoções, de nos sensibilizar, eles nos trazem alegria, saudade, tristeza, né? Eles mexem com a gente. Eles têm um poder, né? As palavras dos poetas mexem com os nossos sentimentos. E ele é um poema que ele traz isso. Então vamos fazer junto comigo a nossa questão A. Ela diz assim: quais sensações a leitura do poema despertou em você? O que vocês sentiram ao ouvir este poema? E aí, despertou alguma coisa em vocês, algum sentimento? Olha, eu vou falar de mim. Em mim despertou, quando eu li este poema aqui, ele me desperta assim, uma certa tranquilidade, uma certa paz que a cidade pequena nos traz. Me lembrou também da minha infância, né? Então ele me trouxe saudade ao morar numa cidade pequena. Então este foi o sentimento que ele despertou em mim, certo? A questão B. Como a cidade é vista pelo poeta aqui? Como que ele enxerga, como que ele descreve a cidade? Primeiro, começar pelo título, ele fala cidadezinha. Ele está se referindo a ser uma cidade pequena, uma cidade aconchegante. E aí, quando nós vamos para os versos, né, nas estrofes, vamos ver aí a primeira estrofe do primeiro verso, o que ele diz aí? Cidadezinha cheia de graça, que ela é encantadora, né, tão pequenina que até causa dó. Consegue observar, se vocês lerem as outras estrofes, os outros versos, vocês saberão exatamente o que o autor quer dizer aqui, certo? Vamos para a próxima questão. Então, virem comigo aí, na página 38, a letra C. Essa questão ela é bem pessoal, mas eu vou ler para vocês. Ela diz assim: você se lembra de algum lugar que lhe causou a mesma impressão descrita pelo autor neste poema? Qual e por quê? Vocês já passaram em alguma cidadezinha assim pequena, um lugar encantador, um lugar que tenha paz, um lugar que tenha uma pracinha, uma igreja? Já passaram? Qual foi? Se já passaram, podem registrar aí, tá bom? Então vamos agora para a letra D. A letra D diz assim: você sabe o que é estrofe? E verso? Depois de conversar com seu professor e seus colegas, então nós estamos conversando aqui. Responda. Quantas estrofes e quantos versos tem este poema? Primeiro vamos lá. Lembram-se o que é uma estrofe? Sabem me explicar o que é uma estrofe e um verso? Estrofe é um conjunto de versos. São aqueles agrupamentos dos versos. E verso é cada linha de um poema. A pergunta diz: quantas estrofes e quantos versos tem esse poema? Vamos contar?
E aí, estão conseguindo fazer? Conseguiram identificar? Muito bem. Ele tem 4 estrofes e 14 versos. Muito bem. Eu acredito que vocês já estão conseguindo identificar a estrutura de um poema. E agora nós vamos para a questão E. A letrinha E diz assim: observe as reticências e as exclamações usadas pelo autor no final de alguns versos. Explique qual é a função desses sinais de pontuação do poema Cidadezinha. Então, em vários versos ele usou as reticências. Quando que eu uso as reticências ou para que servem as reticências? As reticências elas são usadas para interromper uma ideia ou pensamento, para exprimir algo que ficou por terminar. Trata-se de um sinal de pontuação que demonstra uma interrupção da frase, ou seja, é como se ela continuasse. O poeta ele não terminou ali, ele não concluiu os seus pensamentos. E o ponto de exclamação? Para que serve o ponto de exclamação? O ponto de exclamação ele é empregado no final de uma frase exclamativa, que expressa emoção, surpresa, admiração, e foi tudo que o poeta usou aqui quando ele fez este poema Cidadezinha. Então eu encerro aqui a nossa aula de hoje, espero que vocês estejam gostando desse gênero textual poema, espero vocês então para a nossa próxima aula para darmos continuidade. Um abraço e até lá! Bom dia, queridos alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando? Eu estou, hein? Bom, hoje nós vamos usar 2 livros, o de Língua Portuguesa do SESI, lá na página 49, tá? E o livro Muitos Textos, Tantas Palavras, na página 68 em diante. Prepararam aí? Peguem também lápis e borracha. Vamos iniciar nossa aula? Então vamos lá. Lá na página 49, nós vamos ler a atividade em grupos, analisem a notícia. Vamos mudar um pouquinho. Em família, junto comigo, vamos analisar a notícia. Como a China conseguiu salvar os pandas gigantes da extinção, que se encontra no livro Muitos Textos, Tantas Palavras. E preencha o quadro a seguir com as informações solicitadas. Então, nós vamos preencher esse quadro aqui, tá? Vamos lá fazer a leitura da notícia? Então, vamos lá. Refletindo sobre: é possível um animal sair do perigo da extinção? Como a China conseguiu salvar os pandas gigantes da extinção? 7 de setembro de 2016. O panda gigante foi por anos um ícone mundial das espécies ameaçadas. O bambu corresponde a 99% da alimentação dos ursos pandas. Graças ao trabalho de ambientalistas chineses, os pandas gigantes saíram da lista de animais ameaçados de extinção. Para o êxito da missão de salvamento dos pandas, foi preciso prestar atenção no bambu. Isso mesmo! O bambu é a fonte principal de alimentação desse mamífero, que é considerado um ícone nacional chinês. O panda, que habitava todo o sul e leste da China, sofreu com o desenvolvimento populacional humano e com a expansão urbana, que limitou as áreas de florestas de bambu e, consequentemente, a população de pandas. Depois de anos de esforços dos chineses para ampliar a população do panda gigante, a ação que resolveu a equação foi o reflorestamento de bambuzais. O bambu representa 99% da alimentação dos pandas, que precisam de 12 a 38 quilos da planta por dia para se manter. A estimativa é que existam hoje 2.060 indivíduos da espécie, dos quais 1.864 são adultos. Número considerado suficiente para que o panda gigante, até então considerado espécie ameaçada na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, mudasse seu status para espécie vulnerável. O responsável pela lista vermelha da entidade, Craig Hilton Taylor, informou que é tudo sobre como restaurar o habitat.
Ao restaurar, é dado de volta ao espaço e haverá comida disponível. Segundo Hilton Taylor, a redução de áreas onde os pandas viviam resultou na diminuição dos ursos na década de 1980 para aproximadamente 1.200 indivíduos. Jeanette Henley, a vice-presidente sênior para a conservação da vida selvagem na ONG World Wildlife Fund, WWF, está de acordo com Hilton Taylor. É só conseguir o bambu e lentamente o número de pandas vai começar a subir novamente. Os chineses têm feito um grande trabalho em investir em habitat para pandas, expandindo e criando novas reservas, afirmou Henley. Porém, é possível que esse sucesso acabe rapidamente por causa do aquecimento global, que pode destruir nos próximos 80 anos mais de 1/3 do habitat dos pandas. Com as mudanças climáticas, vai ficar quente demais para o bambu crescer e sem bambu, o futuro não é muito promissor para eles, afirmou Hilton Taylor. Aí tem mais uma foto aqui. A reprodução dos pandas gigantes em cativeiro, em especial por meio de inseminação artificial, tem sido a principal aposta para perpetuar a espécie. Aqui temos mais 2 subtítulos, a reprodução em cativeiro e símbolo da conservação na página 72. Fica para vocês lerem aí como tarefinha, tá bom? Bom, vamos usar então a primeira parte da nossa notícia. Lá na página 49, faremos juntos a análise dessa notícia, tá? Então vamos lá. Qual é o título dessa notícia? Qual é o título? Se a gente voltar, né, lá na nossa notícia, está escrito: Como a China conseguiu salvar os pandas gigantes da extinção. Então registrem aí, tá? Esse é o título. O segundo, qual é o subtítulo? E aí eu até pedi para vocês lerem de tarefa, lembram? Tem 2 subtítulos, reprodução em cativeiro e símbolo da conservação. Registrem aí também. Reprodução em cativeiro e símbolo da conservação. Ok? A terceira perguntinha é: qual é a data? E também tá lá na notícia, logo no início, né? Aqui, ó, 7 de setembro de 2016. Registrem aí também. Na página 50, está perguntando assim: há fotos sobre o quê? Sim, nós contamos aqui, existem 7 fotos sobre os pandas. As fotos têm legendas? Sim, todas têm legendas, né? Tem boxes complementares? Não, não tem. Boxes complementares seria uma caixinha no cantinho, dando alguma outra informação, complementando a notícia, tá? Não tem nessa. A outra pergunta é: qual é o acontecimento? A superação da extinção dos pandas. Esse é o acontecimento da notícia. Onde ocorreu? Na China. Como aconteceu? Recriação do ambiente com florestas de bambu. Quem são os envolvidos? Os ambientalistas chineses.
que aconteceu? Por que ocorreu? A expansão urbana descaracterizou o ambiente e pôs os animais em risco. Tudo isso vão registrando aí, tá bom? Outros elementos presentes no texto. Quando vocês lerem aí o restante, vocês vão observar que tem novas informações, tem mais detalhes sobre o fato. Tá bom? Então, acompanhem aí a leitura e façam o registro das atividades, tá bom? Bom, hoje não tem tarefa para vocês. Eu não esqueci da tarefa, mas não vai ter hoje para vocês. O que vocês vão fazer é completar esse quadro, se faltar tempo para vocês fazerem isso agora, tá? Façam aí com a família de vocês. Espero que vocês estejam passando momentos maravilhosos juntos. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de lavar as mãos e não saiam de casa. Um beijo e até mais! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E aí, conseguiram realizar a tarefinha que a Pro deixou ontem? Eu acredito que sim. Eram duas tarefas. A primeira eram as perguntinhas que eu orientei vocês ontem. E a segunda tarefinha era preencher a tabela com as características do Sr. Olivier Patrick. Eu também fiz a tarefa e quero partilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa, por favor? Então tá lá. A tarefa era as perguntinhas na 82 e na 83. E estão aqui. A primeira perguntava quem seria o alvo do assassino. Eu coloquei a minha opinião e escrevi assim: o alvo do fantasma poderia ser o Dick Peter. Como eu disse para vocês ontem, eu acredito que o Dick Peter está irritando um pouco o fantasma, porque toda vez que o fantasma tenta aprontar alguma, ele está lá na situação. Próxima perguntinha: como Bob morreu? A Pro escreveu assim: ele foi morto por uma zarabatana, que é uma arma que lembra um tubo que leva um dardo envenenado, como na imagem que a professora mostrou para vocês ontem também. Próxima perguntinha: quais foram os encaminhamentos dados pelo inspetor? Foram muitas as estratégias que ele usou, e eu registrei aqui que o inspetor Morris fez uso de várias estratégias, como a observação do ambiente, o interrogatório e a intimação do Dr. Cave, que é o vizinho dela. Lembram-se dele? Próxima perguntinha: quais foram as conclusões tiradas pela polícia? Como a Pro falou ontem para você, a polícia chegou a duas conclusões e eu registrei aqui. A polícia chegou à conclusão sobre como Bob havia sido assassinado e também acreditava que Dick sabia quem era o fantasma. Tranquilo, pessoal? E a última perguntinha diz assim: o que Dick e o inspetor pensam sobre o caso? E a Pro registrou o seguinte: ambos culpam o fantasma por tudo que vem acontecendo na casa de Mary e precisam confirmar suas suspeitas sobre quem é esse fantasma. Então eles estão pensando mais ou menos a mesma coisa. E por fim da tarefinha tinha a tabela lá, a Pro também fez. Então estava aqui, na primeira coluna, personagem, e falava que era o Olivier Patrick. Na segunda coluna vocês deveriam registrar as características dele, que estava lá bem explícito num parágrafo. A Pro colocou que ele é o pai da Mary, que ele é um homem de negócios, que não era carinhoso, que tinha uma vida atormentada e que não gostava muito do lar, por isso que em todo momento ele está viajando. Vocês conseguiram fazer, pessoal? Foi tranquilo? Eu espero que sim. Então agora nós podemos seguir para a nossa aula de hoje. Preparem aí o espaço com os livros didáticos e o material de vocês. Então, abram por favor o livro de língua portuguesa aqui na página 84 e coloquem a data perto da atividade 6, que está bem abaixo dessa tabela que a gente acabou de conferir. Enquanto vocês estão colocando a data, eu já vou realizar a leitura. Diz assim: a quarta parte do conto chama-se Esclarece-se o Mistério da Bala. Leia a quarta parte do conto no livro Muitos Textos, Tantas Palavras e depois discuta as questões com os seus colegas. Pessoal, sobre isso, toda vez que o livro pede que você discuta com o seu colega, a Pro entende que você não tem nenhum colega aí para discutir. Mas entenda, eu tô junto com você. Por isso que a Pro dá as orientações, dá as dicas, então fiquem tranquilos, que é o mesmo serviço que vocês fariam lá na sala, junto com os amigos.
ok? O livro pede para que a professora faça com vocês a leitura do texto. Como o texto é muito longo, a Pro não vai conseguir ler todo ele com vocês antes de fazer a orientação das perguntas. Então hoje eu fiz uma forma diferente. Anotei alguns fatos importantes que aparecem nessa parte do conto para que vocês se localizem e se familiarizem na hora que a professora for orientar sobre as perguntinhas. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez aqui na lousa, tá? Então a Pro anotou alguns fatos como, por exemplo, o inspetor Morris segue com os interrogatórios. Então todo mundo que está lá na casa nesse momento é suspeito. Todos os funcionários, as pessoas que estão ali próximas, estão passando por interrogatórios, por muitas perguntas. Outro fato, o pai da Mary chega de viagem. Isso mesmo, ele ficou muito tempo longe e nessa parte do conto ele volta para casa. O Dick Peter fala sobre um recorte de papel de uma revista, sobre um tecido que é a prova de balas. Isso mesmo. Pro, o que é um tecido à prova de balas? Como um colete de polícia à prova de balas. É um tecido que uma pessoa pode atirar e a bala não vai perfurar. Então prestem muita atenção que esse é um detalhe muito importante dessa parte do texto. Próximo fato. O inventor desse tecido chamava-se Harry Brown. Vamos lá? O texto também cita o fato em que se passou esse relato. Foi em 1936, um ano depois da invenção do tecido. Pensem junto com a Pro. Teve a invenção desse tecido e um ano depois está acontecendo tudo isso lá na casa da Mary. Outro detalhe muito importante, hein, detetives? Que mais? A revista em que foi publicada a invenção chama-se Novo Mundo e pertence ao Sr. Patrick, pai da Mary. Vocês sabiam disso? Eu não fazia ideia. Próximo lá, todos os presentes tornam-se suspeitos, mas há dois em especial. Eu não vou falar para vocês exatamente quem são esses suspeitos, senão eu tiraria a graça do trabalho de detetive de vocês, mas eu vou dar uma dica. O primeiro suspeito é um vizinho e o segundo suspeito é um funcionário da casa da Mary. Isso mesmo, prestem atenção. E o último fato, pessoal, diz assim: Dick finge ir embora. Ele ficou observando junto ao muro as janelas dos quartos de Patrick e Mary. Pessoal, por que a palavra finge está entre aspas? Porque não é um finge no sentido negativo. O Dick não estava tentando fazer mal, fingindo alguma coisa. Ele tentou proteger. Então o que ele fez? Ele fingiu que foi embora e ficou ali só observando, tentando ver alguma pista, alguma coisa que até então ele não tinha conseguido. Tudo bem até aí, pessoal? Então, a Pro vai dar as orientações. Feito isso, depois que terminar a aula e para explicar todas as perguntinhas, vocês devem fazer a leitura do texto lá no Muitos Textos, Tantas Palavras, responder as perguntinhas e depois conferir. Fechado? Vamos lá para as orientações. Letrinha A. Em que parte do texto podemos encontrar um resumo dos acontecimentos? Encontre-o e grife. Pessoal, a dica que a Pro dá para vocês é a seguinte: o pai da Mary não voltou e ele voltou muito espantado e muito bravo com toda aquela situação. Então, tem um momento do texto em que ele pergunta o que está acontecendo aqui e o Dick Peter, num parágrafo, vai explicar exatamente todos os fatos da história. É esse que vocês devem grifar. Fácil, né? Letrinha B. Diz assim: por que o assassino é chamado de fantasma? Pessoal, aqui vocês devem registrar as características de um fantasma. O que diferencia ele de um ser humano, como por exemplo o uso do tecido branco sobre o corpo, o fato dele entrar e sair pela janela, muitas vezes até flutuando, como cita o texto. Então, vocês registram aí com as palavrinhas de vocês. Feito? Letrinha C. Quem são os dois suspeitos do crime segundo o inspetor Morris? A Pro já deu uma dica aqui quando eu mostrei os fatos para vocês. Um é um vizinho, isso mesmo, e outro é um funcionário da casa. Eu vou dar mais uma dica para vocês. Esse funcionário trabalha com carro. Só não vou falar porque vocês são bons detetives e hão de descobrir, não é mesmo? E a última perguntinha é a seguinte: o mistério da bala é realmente resolvido? Justifique sua resposta. Bom, o mistério da bala em si não é totalmente resolvido, mas é dada uma justificativa, que é o tecido à prova de balas. Então essa resposta deve se remeter a isso, que não foi totalmente resolvido, ele só tem uma pista lá sobre isso. Feito, pessoal? Tá tranquilo? Bom, pessoal, aqui eu encerro mais uma aula. Cuidem-se daí, porque eu tô me cuidando daqui. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças
neste período de pandemia.